Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a como adicionar um var file, ou seja, um arquivo que ele é delimitado. No caso, eu vou utilizar o CSV, que ele é delimitado por vírgulas, tá bom? Então, essa paleta, né, esse nó de var file fica na paleta sources. Então, ali você adiciona no canvas esse nó, tá? Clica 2 vezes. E aqui você vai ver a janelinha. No file, você clica nos 3 pontinhos aqui no botão da direita e adiciona seu arquivo, né? O seu arquivo ele tem que ser delimitado. O meu caso, como eu disse, ele é delimitado por vírgulas. Então, eu venho aqui nesse arquivo, .csv, delimited, open. Então, aqui eu já vejo os meus dados delimitados por vírgula, certo? Aqui eu estou lendo os campos, ou seja, o nome das colunas do próprio arquivo, ou eu posso especificar o número das colunas, se eu ticar essa caixinha. Aqui é bem legal que você consegue, por exemplo, pular algumas linhas do seu arquivo. Então, às vezes, os seus dados começam na linha 10, por exemplo, você consegue programar aqui para que ele comece a ler a partir da linha 10, correto? Você tem que verificar se os delimitadores de campo são realmente os que estão aqui no Field Delimiters. Esse é muito importante. Então, por exemplo, se o seu arquivo ele é delimitado por espaço, você tem que ticar espaço aqui. Ou se for por tab ou algum outro, você tem que indicar. No meu caso, eu coloquei coma e eu quero que a cada vírgula ele comece uma nova linha, correto? Então, você tem que deixar. Ele vem default dessa maneira, tá? Você pode mudar de acordo com o seu arquivo. O que você também pode fazer aqui é o string default. Então, é o sistema que você está usando de codificação no seu arquivo. Eu deixo padronizado, tá bom? Mas você pode usar o UTF-8, que muitas pessoas usam também. Depende para a aplicação que você vai usar. Você consegue escolher qual o seu símbolo decimal, tá bom? Se é coma, se é period. No meu caso é period, porque o coma eu já estou utilizando como delimitador do arquivo. Lines to scan for column and type. Então, aqui são as linhas que você quer que ele faça o scan, tá bom? Do seu arquivo. Eu quero que ele automaticamente reconheça a data como um tipo de data mesmo. Strip, lead and trail spaces. Então, se você tiver uma linha em branco, você pode mandar que o modeler pule essas linhas e como se elas não existissem. No meu caso, como eu não tenho linhas em branco, eu não preciso deixar essa opção selecionada, tá? E caracteres inválidos. Então, às vezes, o modeler não lê um certo caractere, uma letra grega, alguma coisa assim. Você pode falar para que ele desconsidere. Às vezes você quer limpar sua base de dados e aqui já é um bom momento para fazer isso, tá certo? E é isso. A gente pode fazer o seguinte, dar um preview para ver como é que o seu dado está, se ele está lendo corretamente. Perfeito. Ele gerou aqui para mim a tabela, tá? O nome do cliente, a cidade, o país, o endereço, quantos assets e o valor. Beleza, para mim certinho, ele dividiu corretamente, tá? Então, eu vou dar um apply aqui.
Ah, aqui são os quotes que eu esqueci de dizer. Você pode ter campos que tenham aspas, tá? Aspas normais, né? Single quotes, que seria o apóstrofe, né? E as aspas. Então, aqui você pode descartar ou incluir como texto. Então, às vezes você tem um campo que é texto e você quer identificar como um texto mesmo. Então, você já usa essa caracterização. Se seu texto já está com aspas, já fica mais fácil do sistema vai entender. Então, o Modeler ele vai ler como texto, tá bom? Seria isso. Aqui, ó, já mostra o cliente, a cidade, country, address como string, ou seja, está lendo como texto. O número de assets, ou seja, de ativos do cliente, por exemplo, está lendo como um inteiro, número inteiro é sim, porque o cliente tem 2, 3, 4 ativos. E está lendo como string as expenses, tá? Isso mais para frente eu vou ensinar vocês a mudarem isso, tá? Porque ali é um valor numérico. Só que como ele tá com um indicativo de moeda, ele já tá lendo como texto. Então, mais para frente eu vou explicar como a gente vai mudar o tipo de dado que nós estamos lidando aqui, beleza? Aqui são os filtros. Nessa tab aqui, por exemplo, eu não quero que eu tenha nos meus dados a cidade, porque eu não vou usar essa coluna de dados e dá para eu não usar futuramente. Então, é só clicar nessa setinha aqui, você já não vai ler esse campo, tá? Ele vai ficar aí, a sua base de dados vai ser cliente, country, address, assets, expenses. Não vai ler cidade, tá bom? Aqui são os tipos, né, de variáveis que você tem. Esse eu vou explorar mais na frente. E anotações, se você vai compartilhar esse fluxo com alguém do seu time ou alguém que está trabalhando com você, você explica aqui o que faz esse nó e dá as dicas para a pessoa, se ela for fazer manutenção desse fluxo, etc. Como se fosse uma documentação mesmo, tá? Do seu processo. Dito isso, a gente aplica. Perfeito, dá um OK. Aí eu quero ver como é que isso vai sair do meu fluxo. Então, nós temos que ir na abinha aqui de Output, selecionar Table. Na Table, a gente vai conseguir ver como é que sai meu arquivo, tá? Lembrando que clicando F2, depois em Table, ele já faz a conexão, tá? Então, é só dar o play aqui em cima. Run the current stream. Ok. Já carregou aqui e eu vejo todo o meu dataset. Perfeito, era isso mesmo. Lembrando que eu vejo aqui quantos campos eu tenho, quer dizer, quantas colunas. Realmente eu tenho 6 colunas com 100 linhas, tá bom? Então a gente pode ver aqui, ó, 100 linhas e 6 colunas. Por que isso é importante, tá? Quando você está fazendo uma auditoria dos seus dados, para verificar se aquele join de bases ou um filtro que você fez, enfim, qualquer tratamento do dado, isso é muito importante, porque você vai controlar quantas linhas estão saindo e quantas linhas estão entrando, tá? Isso é muito importante, porque você não tenha dados duplicados ou fazer um merge, né, incorreto, enfim. Isso mais pra frente vocês vão ver como é muito importante para a auditoria dos dados. E era isso que eu tinha para vocês hoje, tá bom? Ainda vou continuar nesse segmento de como carregar os dados, porque é um princípio básico do Modeler, né? Que é você conseguir ler seus dados, entender como as suas fontes entram aqui para você poder tratar, fazer um machine learning, fazer uma análise estatística.
Isso vai ser um passo muito importante, tá? E é algo que vocês já podem começar a mexer por si só, porque é importante você se habituar também com a ferramenta e entender o que ela faz, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar, mandem por aqui, por e-mail, que eu respondo vocês, tá certo? Muito obrigada!